O Tarcísio hoje foi extremamente humilhado pelo Estadão. O editorial do maior jornal de direita da maior capital do país simplesmente deixou o Tarcísio rente com o chão. Ele, o Zema e o Caiado foram classificados como aprendizes de Bolsonaro. Aqui ele disse que o Tarcísio precisa simplesmente romper definitivamente com o Bolsonaro, e não por uma questão ideológica, e sim por uma questão de exigência mínima de civilidade, decência e compromisso com os interesses nacionais. Disse que a vida pública do Bolsonaro prova que ele é um inimigo do Brasil, que sempre colocou seus interesses particulares acima do país. Diz que o Bolsonaro é capaz de causar danos econômicos ao país na vã tentativa de salvar a própria pele dele, imaginando que o Trump tenha capacidade de subjugar o Supremo. Disse que é ultrajante a complacência do Zema, do Tarcísio e do Caiado diante dos ataques promovidos pelos Estados Unidos ao Brasil. O jornal diz que a reação pública dos três em querer culpar o Lula e não querer culpar o Bolsonaro expôs a miséria moral e intelectual de uma parcela da direita que se diz moderna, mas que continua a gravitar em torno de um ideário retrógrado, personalista, francamente antinacional e falido como é o bolsonarismo. Falou que nenhum dos três ficou constrangido em querer culpar o Lula em nome de uma estratégia eleitoral, estratégia essa fracassada, que onde o Trump apoia uma pessoa, um político, ele é derrotado nas urnas. Disse que o Tarcísio culpou o Lula pela sua ideologia, mas que ele mesmo sabia que ele estava amplificando uma narrativa sem pé nem cabeça. Disse que o Ronaldo Caiado, para culpar o Lula, desenterrou até o Hugo Chávez. Disse que o Romeu Zema tentou culpar até a Janja. E disse que o Brasil não merece lideranças que relativizam os próprios interesses nacionais em nome da lealdade a um projeto autoritário, retrógrado e personalista. Olha a gravidade dessa frase. Até quando a direita brasileira permitirá ser escrava de um desqualificado como Bolsonaro? Disse que não é essa a direita de um país decente, que não é possível defender o Estado de Direito e ao mesmo tempo louvar e defender um ex-presidente que atacou as urnas, ameaçou as instituições, sabotou políticas de saúde pública e usou a máquina do Estado em benefício próprio e da sua família ao longo de uma vida inteira. E encerra dizendo que o Brasil precisa sim de uma direita responsável, madura e comprometida com o futuro, não de marionetes de um golpista contumaz. Gente, o Tarcísio ficou tão desnorteado, mas tão desnorteado, que ficou tão nervoso para responder uma jornalista da Folha de São Paulo que ele teve que parar um momento para conseguir completar uma linha de raciocínio de uma fala sem eira nem beira que ele tentava conseguir formar para tentar dar alguma resposta. O fato é que o Tarcísio, ele está sofrendo ataques de todos os lados. A extrema-direita o ataca, o agronegócio e a indústria de São Paulo o ataca, cobra ele, a esquerda ataca ele, cobrando ele. Ele foi chamado pelo Fernando Haddad de vassalo. O Eduardo Bolsonaro disse que a tentativa dele de negociar com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil era um acordo caracu. O agronegócio cobrou muito ele, porque no começo ele se mostrou alegre com a taxação do Trump em nome da defesa do Bolsonaro, sem se preocupar nem um pouco com o prejuízo financeiro que o agronegócio, que o próprio estado dele vai ter. O Alan dos Santos chamou ele de ensaboado. A galera da extrema-direita diz que ele não enfrenta para valer o STF, que ele não cobra a anistia do Bolsonaro. Enfim, parece que o candidato da direita, da imprensa, ele simplesmente ruiu porque ele não soube como agir. Ele mostrou que ele é, na verdade, um poste do Bolsonaro que está tentando criar a vida própria, e a cada passo que ele dá na sua autonomia, ele fracassa. Se ele for defender o Bolsonaro, ele tem que celebrar a taxação do Trump, ele tem que bater de frente com o STF, cobrar uma anistia, e ao mesmo tempo que ele vai celebrar isso, defender o Bolsonaro, ele fica mal com o Centrão, ele fica mal com o agronegócio, com a indústria de São Paulo. E se ele ficar do lado do agronegócio, da indústria e do Centrão, da direita democrática, ele simplesmente perde o apadrinhamento dele, que é o Bolsonaro, e perde os votos dos bolsonaristas, se é que ele ainda tem, né? Tá vendo, Tarcísio, como é ser uma pessoa que não é dona de si e nem dona da sua própria opinião? Você tem dois patrões, dois chefes, a elite brasileira e o Bolsonaro. E chegou um momento que você não consegue mais ficar em cima do muro. Ou você está do lado dos interesses da elite, ou você está do lado dos interesses da família Bolsonaro. E tudo isso significa que você não tem cunhão, você não tem bagagem, você não tem biografia, você não tem autonomia para você sequer querer
pensar na vida em concorrer à presidência com o presidente Lula. A melhor coisa que você pode fazer nesse exato momento é recolher a sua insignificância.